Bom dia a todos e todos. Quem nos ouve neste momento, quem nos ouvirá em vários outros momentos, né, nas atividades de formação continuada para a implantação do novo ensino médio na rede estadual. Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos claros, loiros, grisalhos, estou no meu ambiente de trabalho, no meu escritório aqui na minha casa, então no fundo há uma parede com estantes, com livros, é um quarto de cor clara, de cor bege. Eu visto nesse momento uma blusa rosa claro, estou sentada, né, na minha mesa de trabalho. Nós vamos conversar agora, um pouco sobre as questões relacionadas à avaliação. A gente já conversou outras vezes, né, o pessoal da rede estadual, nos conhece, sabe quem somos, e já várias vezes tivemos interlocuções presenciais e também desta forma, né, nesse modelo remoto. Eu desejo que todos estejam bem e que a gente continue nessa caminhada de reorganização das nossas ações, das nossas atividades para a implantação do novo ensino médio na rede estadual. Nós todos sabemos que esse não será um desafio fácil. Eh, Há muitas questões, que estão em pauta nesse momento. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a questão da avaliação. Não só porque a questão da avaliação sempre nos cerca, né, cada vez que a gente faz uma modificação, faz uma alteração no processo. Nós fizemos, modificações em relação à avaliação. Cada vez que se mexe, né, na organização curricular, necessariamente a gente tem que mexer também nas questões de avaliação, e dessa vez não será diferente, né. A reforma do ensino médio, a nova legislação referente ao ensino médio exige também algumas reflexões em torno desta questão. Fundamentalmente, né, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse movimento, né, que a gente vive nessa relação, do ensino médio. As 2 grandes modificações que nos atingem diretamente na implantação do novo ensino médio diz respeito exatamente ao currículo, né, à organização curricular, e a questão dos tempos, né, são as 2 questões mais fortes, né, que se colocam para nós. Na questão da organização curricular, vocês já discutiram isso, nós já discutimos isso, nós fizemos uma modificação do organizador, né. Nós deixamos de ter um organizador por disciplina, por componente curricular, na verdade. Melhor dizer por disciplina, acho que fica mais claro para que todos nós nos compreendamos melhor. E passamos a ter uma organização por área do conhecimento. Isso não é novidade, né. Se nós voltarmos atrás no tempo, não faz muito tempo nós vivíamos isso das áreas do conhecimento, é só pegar os boletins escolares da década de 70, de 80, e vocês verão que já existia esta organização por área, uma organização até muito similar à que nós temos hoje, com uma ou outra modificação muito muito, específica, mas basicamente, né, nós temos a mesma organização por área que tínhamos, né, essa organização por área do novo ensino médio não é tão diferente daquela que nós tínhamos nos anos, 70, 80. Então a grande diferença, não está exatamente nesta organização. A grande diferença e que impacta diretamente o processo de avaliação, está no fato de que nós mudamos o eixo, né, da aprendizagem, do processo de aprendizagem. Quando a reforma, né, quando essa nova legislação do ensino médio, ela propõe alterar, né, esse movimento, eh, por área do conhecimento e faz isso trazendo mais forte a questão das competências e particularmente no caso da BNCC e do currículo do território catarinense,
o que vem à tona, né, o que aparece, são os objetos de conhecimento e as habilidades. Mas isso, na prática, para o professor, né, significa uma alteração, uma mudança do eixo de relação com o conhecimento. Porque daí vocês têm ouvido, né, esse discurso que está muito presente e muito forte, e por vezes até feito de forma equivocada, de que nós temos que dar ênfase, né, nas habilidades. E as habilidades é que estão presentes na BNCC e vieram para o currículo do território catarinense. É fato, sim, né, que a gente tem nesta nova organização a necessidade desta ênfase. No entanto, não existe desenvolvimento de competências nem de habilidades sem conhecimento. Então, no currículo do território, a gente fez questão de fazer esse movimento entre as habilidades e os objetos de conhecimento, porque você não vai desenvolver competências e você não vai desenvolver habilidades sem conteúdo, sem objeto de conhecimento. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Só que, obviamente, essa questão dos conteúdos, ela tem uma reorganização. E essa reorganização, ela impacta todo o processo. Impacta o planejamento, impacta os objetivos, impacta o uso, né, das metodologias, a forma como se trabalham essas questões e, por óbvio, a questão da avaliação da aprendizagem. E também, né, nós temos que separar aqui duas discussões em relação à avaliação. Uma que diz respeito ao processo de avaliar diretamente o processo de aprendizagem dos alunos, que envolve a relação desses jovens com o conhecimento, e o desenvolvimento destas habilidades e destes objetos de conhecimento que são cobrados destes alunos nas chamadas avaliações de larga escala, como é o caso do Enem ou de outras avaliações. Tá? Então, aqui a gente tem que conversar sobre avaliação, mas tem que separar essas duas discussões. Porque é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? A gente precisa pensar nessas duas possibilidades. Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre a questão da avaliação da aprendizagem, mas dentro da avaliação da aprendizagem, a gente vai tratar um pouco também e pensar um pouco sobre as avaliações de larga escala, que impactam, né, o IDEB e o Enem, especialmente, né? Especialmente nessas duas linhas de trabalho. Quando a gente fala de avaliação, né, a própria palavra avaliação, vocês já estudaram isso, a gente já discutiu isso outras vezes, e durante a pandemia houve muito essa discussão, né? O que se avalia, como se avalia e por que se avalia. Então, na avaliação, né, e vocês, nas discussões imensas que já tiveram sobre esse assunto, a avaliação pressupõe sempre uma aproximação da realidade, né? Ninguém avalia, não há régua suficiente para avaliar alguém e dizer que ele aprendeu X%, o que ele aprendeu para uma nota Y, ou que ele aprendeu para um bom satisfatório, né? O que a gente fala, quando a gente trata da avaliação, a gente está sempre buscando indicadores, né, critérios, para nos aproximarmos ao máximo daquilo que de fato o aluno aprendeu. Mas a régua para fazer isso ela é inviável, ela é impossível, né? Porque a avaliação ela sempre será subjetiva. Né? As pessoas fazem aquelas coisas da avaliação objetiva, subjetiva, como se a avaliação subjetiva fosse o que a gente chama tecnicamente, né, de avaliação descritiva. A avaliação descritiva, ou a avaliação que usa critérios e instrumentos que têm a ver com a manifestação ou a expressão do posicionamento ou dos argumentos do estudante, não é necessariamente uma avaliação subjetiva, é uma avaliação descritiva e que deve ser ao máximo objetiva, né? Então, limpando, né, essa discussão
que às vezes atrapalha um pouco o raciocínio, o pensamento das pessoas, né, porque nós não estamos falando, quando a gente fala de avaliação objetiva, a gente não está falando de uma avaliação, eh, que tem 10 questões para o aluno marca X, né. Essa avaliação é uma avaliação, que é tão subjetiva, vamos dizer assim, como qualquer outro tipo de avaliação. Porque em avaliação, a gente envolve escolhas. Nós não avaliamos nada sem, escolher critérios. Independente do que você for fazer na vida, quando você avalia, você usa determinados critérios. Você faz determinados julgamentos a partir de determinados objetivos ou de determinadas situações. Em coisas cotidianas e em coisas não cotidianas. Se você precisa, por exemplo, ir a uma loja para comprar uma roupa, e você vai buscar uma roupa, para uma determinada festa, para um determinado evento, você tem critérios diferentes daquele momento em que você vai para a loja para comprar uma roupa casual, para uso cotidiano, para uso do dia a dia. O teu a tua forma de olhar a roupa, a forma de escolher a loja, de buscar na vitrine ou nos mostradores, nas aradas, a roupa é diferente, você usa critérios diferentes. E a gente faz isso o tempo todo, com todas as coisas, né. Na avaliação da aprendizagem ou nas avaliações de larga escala, não é diferente. A gente tem determinados objetivos, e por isso é muito importante a marca dos objetivos nessa situação, e você tem o uso de determinados instrumentos e critérios para fazer isso, né. Então, dentro das múltiplas coisas que vocês já discutiram sobre isso, essas questões já devem estar bastante claras, né. A gente faz um processo que usa, critérios diferentes que a gente escolhe, que a gente determina como professor ou como elaborador de prova ou elaborador de questões. Estas escolhas impactam, né, no tipo de instrumento que eu uso para avaliar e no tipo de critério que eu estabeleço para realizar esta avaliação. Então essa é uma regra que, é subjetiva por quê? Porque depende disso, porque depende dessa escolha. Todo professor faz essas escolhas, consciente ou inconscientemente, né. Isso na literatura, né, nas diversas ações, e vocês mesmos nas práticas de vocês constatam isso de forma muito clara, né. Por óbvio, por exemplo, você vai fazer um exame. O exame é para ser do conteúdo do ano todo, mas você vai ter que escolher algumas coisas, e você escolhe a partir de determinados critérios, que você pode explicitar ou não. A gente deveria sempre explicitar quais são os critérios que a gente está utilizando, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, por diversas maneiras, né, por diversas coisas a gente não consegue, muitas vezes, explicitar. Bom, aí nós temos a mudança que vem da reforma do médio. Qual é a grande mudança para o processo de avaliação? É que, numa perspectiva, né, de como está trabalhada na BNCC e no currículo do território catarinense, a gente não avalia, ou não deveria mais avaliar, somente o conteúdo. E eu vou frisar a palavra aqui de novo, somente o conteúdo. Por quê? Porque nós não queremos apenas compreender se os objetos de conhecimento, que foram trabalhados, dentro dos conteúdos que foram trabalhados pelo aluno, apenas compreender se ele memorizou ou se ele, consegue devolver, né, conceitos, teorias, modelos, esquemas com os quais nós trabalhamos na sala de aula, com os conhecimentos com os quais nós trabalhamos na sala de aula. Então, a nossa avaliação agora, ela vem acrescida desses elementos. Eu quero ver, sim, a apropriação desse aluno em relação ao conhecimento,
mas eu quero ver também como é que ele está desenvolvendo as chamadas competências gerais e específicas. Então, a grande mudança, na verdade, o grande movimento que a gente precisa fazer é o movimento de fazer esse mecanismo ser reorganizado. Quer dizer, o que eu estou cobrando dele? Eu vou cobrar dele a fórmula, o esquema, o modelo, a teoria, enfim, aquele conhecimento que a gente veiculou em sala de aula, em qualquer uma das disciplinas, né? Seja física, seja biologia, seja matemática, seja língua portuguesa, artes ou educação física, enfim, depende, né? Vou trabalhar com aqueles objetos, mas vou também, né, querer ver no processo de avaliação como é que está funcionando o desenvolvimento das habilidades, né, das atitudes, dos valores, enfim, das competências que nós nos propomos. Tá? E aí, isso é o que a gente chama de avaliação formativa. Tá? E aí tem um autor, o Lauro vai pôr para nós a apresentação de novo. Eu gosto muito de um autor chamado Charles Hadi, não é o único, gente, tem muitos autores que tratam desta questão, mas o Charles Hadi, nesse livro, que não é um livro novo, na verdade já foi publicado há algum tempo, que chama Avaliação Desmistificada, ele faz, ele faz um trabalho muito interessante nesse material, que é os primeiros capítulos, ele dividiu o livro em duas partes, né? O primeiro livro, a primeira parte chama Compreender, e a segunda parte chama Agir. E na primeira parte, ele faz, então, a discussão teórico-metodológica da avaliação, e na segunda parte ele faz quase que um manual, vamos dizer assim, de compreensão desse processo. E ele termina o livro, né, com essa frase que está aí do lado: a avaliação formativa é um combate diário. Né? E eu gosto muito dessa frase porque é a frase com que ele conclui o processo de discussão dessa avaliação. Porque ele diz o quê? Que quando a gente se propõe a uma avaliação formativa, né, nós estamos fazendo esta avaliação, nós estamos construindo esta avaliação todos os dias. Ou seja, tem os momentos em que a gente para fazer a prova, que a gente para fazer aquela atividade específica na qual você vai dar nota para os alunos, e você vai especificar, né, um determinado valor, buscando essa aproximação da realidade e do processo de aprendizagem dele? Sim, a gente vai fazer isso. Mas isso se faz num percurso que é cotidiano, que é diário, que ele chama, né, do bom combate, né, o combate diário, ou seja, você enfrenta a questão da avaliação todos os dias. Nesta perspectiva, né, de que quando a gente se propõe a uma avaliação para o desenvolvimento do ser humano, para a formação integral desse ser humano, nós nos propomos a observar o processo o tempo inteiro. E todos os fatores desse processo são considerados, são levados em conta. Né? Então, por que eu tenho que fazer prova? Ou por que eu tenho que fazer um processo avaliativo? Ou por que eu tenho que dar nota? Ou por que eu tenho que fazer boletim? Por que tem que escrever lá essas coisas? Ou colocar essas notas lá? Porque nós precisamos dar transparência ao processo. E nós precisamos acompanhar o processo. É justo que os alunos acompanhem o seu processo. É justo que os pais ou os responsáveis acompanhem o processo. É justo que os nossos outros colegas que atuam junto conosco acompanhem o processo. E é justo que esse estudante tenha, por parte do seu professor, esse movimento. Né? Então, não se trata, né, de fazer uma coisa meramente burocrática. Já fizemos essa discussão muitas vezes, né? É muito desgastante, né, essa ideia de que tem que reduzir a número. Não, você não tem que reduzir a número. Você tem que tratar com os números, ou você tem que tratar com os conceitos de uma maneira que eles te ajudem a fazer esse processo de transparência, esse processo de aproximação da realidade. Como eu disse no começo, não existe régua para medir quanto que o aluno aprendeu, mas existe esse movimento que é possível fazer entre o professor e os alunos para que isto vá dando informação
para todos os envolvidos em relação ao que está acontecendo, né, ao que está sendo realizado. E quando a gente coloca isso no contexto do desenvolvimento de habilidades ou do desenvolvimento de competências, isto se torna absolutamente imprescindível, necessário. É como a gente acompanhar qualquer movimento dentro das nossas vidas cotidianas, né? A mesma coisa. Né? Você não para uma vez só para avaliar o processo, você para muitas vezes para avaliar o processo. Você não para uma vez só para fazer, né? Ou você não faz aquilo de uma única vez. Né? E o professor, por mais que conheça os seus alunos, e conhece muito, sem dúvida nenhuma, precisa, em determinados momentos, fazer este exercício de significar, né, de objetivar aquilo que está sendo trabalhado e aquilo que está sendo expresso. Né? Mesmo que o professor diga, não, a gente conhece, né, sabe o que está acontecendo com os alunos, mas, né, a gente precisa organizar, senão, no meio de tantos alunos, e são muitos sempre, né, especialmente nós na rede estadual, a gente tem sempre turmas significativas, né, e como os nossos números de aulas não são tão grandes, nós sempre temos muitas turmas, né, e, portanto, muitos alunos, então, não é viável que isso não seja feito desta maneira. Muito bem. Dito isso, a gente tem que ir para, né, a ação, vamos dizer assim. E aí nós temos aí, né, o ensino médio, ele se caracterizou por ter este organizador, né, competências gerais, as competências específicas, as habilidades. E vou juntar aí, obviamente, os objetos de conhecimento, quer dizer, nada disso se estabelece sem os conteúdos, sem os objetos. Então, eu estou lá, né, lidando com isso e preciso pensar nisso, né? Preciso pensar nessas ideias. Por quê? Porque avaliar, né, é acompanhar este processo. Então, eu preciso entender se ele está se apropriando do conhecimento, ele está se apropriando dos objetos de conhecimento, se essa apropriação vem desenvolvendo as habilidades previstas, essas habilidades previstas reunidas com os valores e com as atitudes vêm formando essas chamadas competências específicas para nós construirmos as competências gerais. Quer dizer, esse caminho é uma via de mão dupla. Quando a gente planeja das competências para os objetos de conhecimento. Quando a gente avalia dos objetos de conhecimento para as competências gerais. A gente faz sempre essa relação né, de via de mão dupla, essa relação né, de olhar do maior para o menor e do menor para o maior, sempre nesse processo. Então, qual é o fim último da avaliação do ensino médio? E que vai ser, entre aspas, né, os grandes critérios do Enem. As habilidades, as competências específicas de cada área. Né? Então, vocês muitas vezes perguntam, como é que vai ser o Enem? O Enem, que está em processo de alteração, né, que provavelmente será alterado a partir de 23, perdão, ele vem com uma proposta, né, já era assim, né, ele já era uma proposta interdisciplinar, ele vem com uma proposta de avaliação das competências específicas por área. Né? Então, ele vai fazer um processo nesse sentido. Ele vai se modificar, né, trabalhando, né, a partir daquilo que está previsto na BNCC. Então, o Enem vai se reorganizar nesse movimento, nesse propósito. E o que eles vão avaliar? Eles não têm como avaliar somente os objetos de conhecimento, embora eles vão fazer questões de conteúdo, é óbvio, né? O conteúdo será a chave, né, dessa organização. Mas o grande objetivo será avaliar as competências específicas que estão previstas para cada área de conhecimento. Então, a matriz de referência que vai ser, né, que está sendo trabalhada, que está sendo elaborada, ela vai nos cobrar, entre aspas, né, as competências específicas de cada área e, consequentemente, as competências gerais. E isso nos leva, né, a fazer o caminho sempre nos dois movimentos. Ao planejar
nós vamos dar as competências gerais para os objetos de conhecimento e, ao avaliar, a gente vem dos objetos de conhecimento para as competências gerais. Mas como é que se avalia isso, né? Então, a gente usa especialmente um autor, especificamente nesse material que eu vou mostrar agora para vocês. A fonte é o professor Pérez Gomes, Ângelo Pérez Gomes, que é um espanhol, que tem várias coisas publicadas no Brasil, mas tem vários textos. Esse especificamente, ele fala disso, né? Ele faz uma discussão em relação ao fato de que não há como desenvolver habilidades sem conhecimento, né? Essa é como ele abre o processo, né? Nós temos que compreender, né, que para o desenvolvimento das competências não se pode abrir mão de aprofundar, de trabalhar muito bem todos os nossos conteúdos e, consequentemente, fazer com que os alunos se apropriem dos objetos de conhecimento, né, dos conteúdos que nós ensinamos todos os dias, para que, a partir deles, a gente possa fazer o desenvolvimento das habilidades, das atitudes, dos valores e, consequentemente, então, das chamadas competências, né? E aí, ele coloca, né, alguns aspectos que eu vou trazer aqui para vocês e que, obviamente, vocês poderão depois aprofundar nas discussões, né, e nas questões de vocês. O primeiro deles é a primazia da atividade. E quando eu estou falando aqui da atividade, gente, não é a atividade de pôr a mão nas coisas, né? A gente fala muito isso hoje, da mão na massa, né? Da atividade do fazer, do saber fazer, etc. Não estou falando desta atividade, estou falando da atividade mental, né? Estou falando da atividade coletiva, né? Da atividade cognitiva, da atividade consciente, né? Estou falando da atividade de autorregulação do processo, ou seja, na compreensão de atividade que a gente traz da perspectiva histórico-cultural, né? Que nós na rede já estudamos várias vezes e que não se resume à prática, ao fazer com as mãos ou ao fazer com as ações concretas do dia a dia. A gente fala disso, fala de atividade cognitiva, né? Então, a gente fala da atividade mental, a gente fala da atividade emocional, da atividade conativa, assim como a gente fala da atividade motora, né? Então, quando a gente está trabalhando aqui essa ideia, a gente está compreendendo essa atividade como um processo ativo de aprendizagem, ou seja, atividade tem a ver com isso, você, o aluno e o estudante estarem ativamente no processo, não ter uma ação passiva, nem por parte do professor e nem por parte do aluno. Quando a gente fala de relação ensino-aprendizagem, nós estamos falando de dois sujeitos ativos no processo. O professor, com a sua experiência, com os seus conhecimentos, com as suas questões, e o aluno, e da mesma forma, né? Também com as suas experiências, também com as suas questões, também com o seu modo de agir, de pensar, de organizar. Então, nós estamos falando de dois sujeitos, né, de duas pessoas que estão numa relação de maneira ativa, né? E quando a gente pensa na avaliação, quando a gente pensa nesse processo, a gente pensa que toda aplicação, né, como diz o professor Pérez Gomes aí, toda aplicação do conhecimento é uma nova ocasião de aprendizagem e toda nova aprendizagem abre uma nova ocasião de aplicação. O que isso significa? Que quando a gente vai avaliar, né, na verdade, nós vamos fazer com que o aluno coloque em uso aquilo que ele aprendeu, que ele expresse aquilo que aprendeu. Por isso que se fala tanto hoje em dia de metodologias ativas, porque, na verdade, metodologias ativas não é nada mais do que isso, né? É o aluno colocar em uso os seus conceitos, os conceitos que aprendeu. É ele colocar em uma ação, em uma atividade, né? Aquilo que ele se apropriou. Por isso a gente fala de resolução de problemas, por isso a gente fala de design thinking, por isso a gente fala de storytelling, por isso a gente fala de
PBL, de aprendizagem baseada em problemas, de aprendizagem baseada em projetos, de aprendizagem, enfim, né? Todo o rol de metodologias ativas que eu tenho certeza que vocês ouviram falar, né? E nestas situações, né, você não só faz com que coloque em uso, mas também você faz com que ele aprenda outras coisas a partir deste uso. Então, esse é um movimento, de novo, de mão dupla, né? Um movimento em que você trabalhou com ele alguns conceitos, você coloca esses conceitos numa ação, ele aplica, né? Ele faz uso dessas atividades, desses conceitos, numa resolução de problemas, por exemplo, num estudo de caso, num estudo do meio, enfim, em qualquer metodologia, ou numa prova, né? Ou em questões de uma prova, que é a mesma situação, e depois, obviamente, faz esse movimento, esta própria ação, né, resulta em outras aprendizagens, que vai resultar em outros usos e em outras aprendizagens, e daí faz a famosa espiral que a gente sempre fala, né? Então, se eu pudesse traduzir isso, né, sintetizar isso de outra forma, eu diria que toda situação de avaliação é também uma situação de aprendizagem. Não é apenas uma cobrança, ou não pode ser uma cobrança fria, do tipo, vamos ver o que vocês aprenderam. E aí eu peço para que ele devolva repetindo aquilo que eu disse em sala de aula. Isso não faz sentido, né? Até porque a gente não quer que ele apenas memorize. Quando a gente, ou pelo menos a gente deseja, né, que ele faça uso daqueles conceitos que nós trabalhamos em sala de aula para compreender melhor a sua realidade, ou para compreender melhor as situações da vida cotidiana, da vida prática. Não faz sentido estar na escola para repetir o que o professor diz. Faz sentido estar na escola para que o professor o ajude a compreender a realidade. Então, numa questão de prova, ou numa, numa atividade de elaboração, como a resolução de um problema, por exemplo, o que se quer é que o aluno exercite o conceito de forma a colocar em uso aquilo que foi trabalhado, os conceitos que foram trabalhados, e não apenas os repita. Diga tal e qual disse o professor em sala de aula, né? O que exige, né, esse segundo item que o professor Pérez Gomes coloca, que desculpa, Lauro, volta um pouquinho. Exige esse segundo item, que é a ideia de um enfoque, uma relação entre o superficial e o profundo, né? Se a gente pensa nessa espiral, se a gente pensa nesse movimento de que toda situação de prova, toda situação de atividade, qualquer que seja, atividade avaliativa, ela precisa gerar uma nova aprendizagem, a gente não vai trabalhar com as coisas de maneira superficial. Quer dizer, você não vai fazer questões numa prova, ou num processo de resolução de problemas, ou de estudo do meio, ou na elaboração de uma maquete, ou na elaboração de um mapa conceitual, ou seja lá o instrumento de avaliação que você for utilizar, você não vai fazer isso de forma superficial. A ideia é que a gente sempre faça isso de forma complexa. Ou seja, daí temos que voltar aqui aos pressupostos teóricos e metodológicos que nós já trabalhamos anteriormente na perspectiva histórico-cultural. A avaliação também é um momento de fazer atuação, né, naquilo que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal do aluno. Ou seja, aquilo que ele já faz sozinho, aquilo que ele já dá conta sozinho, ele não precisa mais que nós reiteremos, né? Então, aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já domina, os conceitos que ele já coloca em uso, não precisam da avaliação. O que precisa da avaliação são aqueles conceitos, aquelas questões que ainda precisam do processo de mediação, que é atuar exatamente na zona de desenvolvimento proximal, que está dentro daquilo que a gente trabalhou nos pressupostos teórico-metodológicos da proposta. Fazer isso significa que toda a prova, que toda a questão de prova, que toda a organização dos processos avaliativos, dos indicadores de avaliação, eles vão
requerer um pouco mais do que aquilo que o aluno sabe. Ou seja, a avaliação não é para reiterar o que o aluno sabe, é para exatamente compreender quais são os elos da cadeia, quais são as lacunas ou quais são os movimentos que são criados para o processo de aprendizagem. Por isso a gente fala muito em avaliação do trabalho com o erro, não no sentido de dizer você está errado, mas no sentido de perceber por que erra, quais são as lacunas criadas no processo, às vezes por causa do aluno, às vezes por nossa causa, às vezes por causa do ambiente externo, de coisas que a gente não controla, às vezes criados por uma série de situações que não estão sob o nosso controle, mas que nós precisamos identificar, que nós precisamos tratar, né. Então a gente, usa uma expressão em avaliação que a gente diz que o erro é nosso amigo, né, no sentido de que, se eu percebo no que os alunos se equivocam, no que eles erram, especialmente numa prova, por exemplo, ou na realização de uma determinada atividade, eu consigo mais facilmente identificar quais são as lacunas que estão sendo criadas na organização do pensamento deste aluno e, consequentemente, eu posso intervir de forma mais adequada, tá. Então a avaliação tem uma profunda relação com isto, né, com a compreensão do processo. Volto a dizer, você não avalia para reiterar o que ele já sabe. O que ele já sabe, já sabe. A gente avalia para compreender como é que nós podemos ensinar melhor, como é que nós podemos intervir no processo de aprendizagem de maneira adequada, né. Então o tratamento da avaliação não pode ser apenas, vou fazer para poder dar uma nota, né. Se você fizer só isso, você até faz, mas você está superficializando seu próprio trabalho, né. É melhor fazer menos com mais profundidade do que muitas coisas de forma superficial. Então, quando a gente faz, de fato, né, quando eu vou sentar, por exemplo, para fazer uma prova de 10 questões, que sejam 5 ou 8, não importa, né, mas quando eu faço essas questões, esses movimentos precisam de planejamento, precisam de organização da minha parte, para que eu possa retirar dali o máximo de informação possível para alimentar ou retroalimentar o meu processo, para fazer uso do resultado. A avaliação não faz sentido se ela não tiver o uso dos resultados. Pode passar agora, Laura, por favor? E aí nós temos uma outra indicação importante do professor Pérez Gomes, que é a implicação dos alunos em tarefas autênticas sobre situações e contextos reais. O que significa isso? Nós estamos falando de jovens, né, no ensino médio, especialmente de jovens de 15 a 17 anos. É claro que a gente tem pessoas um pouco mais velhas ou pessoas um pouco mais jovens, né, mas em média, né, ou pelo menos na faixa adequada, a gente tem jovens de 15 a 17 anos. Como é que aprendem jovens de 15 a 17 anos? Eles não aprendem mais como se fossem crianças de 10 nem de 5. Das crianças de 5, a gente diz que elas aprendem brincando. A brincadeira é o fator fundamental do processo de aprendizagem. Das crianças de 10, 12 anos, a gente diz, né, que elas aprendem observando, estudando. A palavra não é muito adequada, porque é uma tradução difícil do russo para o inglês, do inglês para o português, né, na teorização. Mas dos jovens de 15 a 17 anos, a gente sabe que eles aprendem por processos metacognitivos. E se nós sabemos que eles aprendem por processos metacognitivos, toda atividade, ela não pode ser uma simples, simulação, ou uma simples, eh, questão, banal, ou superficial, ou irreal.
Então, a avaliação, ela não pode ser aquele momento do tire uma folha que o professor vai ditar as questões e responde as questões e, né, aquele momento em que se faz de forma, né. A avaliação precisa ser aquele momento em que você coloca o aluno numa tarefa autêntica, numa tarefa de problematização, numa tarefa de situação real. E eu não estou falando nem de criar, casos aqui, né, estou falando inclusive de fazer uma prova, de novo, né, o velho exemplo. Mesmo que você faça uma prova de 10 questões, as questões, né, que normalmente são questões que hoje, né, a gente vê em vários outros como no próprio Enem, por exemplo, se vocês pegarem uma prova do Enem para examinar, imagino que já devem ter feito isso várias vezes, a primeira coisa que aparece na questão é a contextualização. E normalmente essa contextualização é um dado real, é um dado efetivo. Por isso se usam, inclusive, charges, se usam quadrinhos, se usam histórias, estudos de caso, enfim. O que se percebe sempre é o esforço, né, para contextualizar a questão. Por quê? Porque isso significa implicar o aluno numa tarefa autêntica, numa tarefa do pensar. E não apenas do devolver memoristicamente aquilo que o professor ensinou, né? Então, quando a gente vê as elaborações de prova, especialmente essas provas de larga escala, como a gente utiliza, mas a gente vê muitos dos professores também, né? Já vi muito professor fazendo isso em diversas etapas da educação básica, mesmo, né? Desde do processo lá de alfabetização, essas ações, né? Essa organização, ela facilita essa relação que eu estava falando antes na zona de desenvolvimento proximal. Então, quando a gente vai elaborar uma prova, por exemplo, a gente tem que pensar em cada questão, né? Ou no conjunto de questões, porque não precisa ser em cada questão, pode ser no conjunto das questões, sempre implicando na tarefa autêntica, né? No sentido de que aquilo faça sentido, de que aquilo tenha conexão com o processo, né? Na outra questão, o professor chama atenção para a real participação dos estudantes na coordenação dos processos, dos conteúdos e das experiências, né? Isso tem a ver especialmente com o depois da prova, né? O depois do movimento, né? Onde você faz efetivamente o exame metacognitivo. Ou seja, quando você devolve, né, as provas, quando você devolve os exercícios de avaliação, e não falo só da prova, gente, quando eu falo prova aqui, eu estou querendo colocar todos os instrumentos, né? As resoluções de problema, os projetos, os estudos de caso, os estudos do meio, as elaborações que são feitas a partir de simulações, de experiências no laboratório, enfim, né? Todo tipo de atividade que proporciona, né, a, a avaliação. Mas quando você puxa a participação, o que acontece? Você planejou a atividade avaliativa, eles executaram a atividade avaliativa, você fez as correções, às vezes durante o próprio processo, por exemplo, numa experiência de laboratório, né? A gente fez a experiência no próprio processo, né? No próprio movimento do processo, né? Mas principalmente quando você finaliza o processo e você faz o que a gente chama de devolutiva. A devolutiva ela é tão importante quanto a realização da atividade. E a devolutiva não é entregar as coisas para os alunos e dizer, uns foram bem, outros foram mal, não sei o que e tal. A devolutiva também não é só ir lá para o quadro e corrigir a questão. A devolutiva significa você perceber e você fazê-los perceber, né? Você conversar com os alunos sobre por que aconteceu da forma como aconteceu. Onde erraram, por que erraram, quais são as questões que estão sendo trabalhadas ali, o que aquilo significa, por que é que isso aconteceu. Então, todos os detalhes precisam ser pensados com o aluno. É o momento, efetivamente o momento de fazer
o que a gente chama de processo de autorregulação da aprendizagem. Não tem momento mais propício e mais especial da gente promover a autorregulação da aprendizagem do que a devolutiva das atividades de avaliação. Porque é na devolutiva das atividades de avaliação que a gente consegue efetivamente organizar esse processo, né? E essa situação e essas atividades, ok? E aí o Lauro pode passar de novo. Nós vamos para o outro elemento que é sempre esse também das situações reais, né? E fenômenos complexos, né? Que requerem aproximações interdisciplinares, técnicas, éticas, artísticas, etc. Porque daí agora, né, nós estamos falando de novo, sempre, né? E aí nós temos que voltar ao processo, né? Porque, claro, que isso pode ser feito, tudo isso que eu falei pode ser feito no âmbito de um único componente curricular. Eu posso fazer isso trabalhando só com física, ou só com filosofia, ou só com arte, ou só com música, ou só com língua portuguesa, ou com história, ou com geografia. Mas, quando a gente coloca isso no conjunto daquelas competências específicas por área, no conjunto das competências gerais, no conjunto do desenvolvimento daquilo que nós chamamos, né, na proposta curricular da Catarina, de formação de formação da integral do sujeito, né, essa expressão que a gente usa de formação integral, a gente não pode desconhecer que a realidade não é partida em pedaços, né? Quando a gente estuda, né? Quando a gente estuda história, quando a gente estuda geografia, quando a gente estuda língua portuguesa, ou matemática, ou física, ou biologia, ou educação física, ou arte, nós nos aproximamos, né? A gente faz uma lente, né? De aproximação da realidade a partir daquela lente, né? Só que nós estamos falando agora de uma formação que tem esse conjunto maior. Então, as situações, elas precisam fazer essas aproximações mais específicas, né? Então, também se exige, se isso se exige, por exemplo, das chamadas metodologias ativas, ou das metodologias que a gente usa, ou das formas como a gente usa esse processo, imaginem isso na avaliação, né? Você também tem que, o ideal, né, seria de que as nossas avaliações conseguissem fazer esses processos, mas não de forma mecânica e não de forma superficial. Ou seja, efetivamente fazer com que a gente busque, né, nas situações reais e nos fenômenos complexos que a realidade nos mostra todos os dias, a possibilidade de também trabalhar com o aluno como é que nestas situações complexas, nesses fenômenos, se aproximam os nossos componentes curriculares, se aproximam as nossas questões técnicas, as nossas questões éticas, as nossas questões artísticas. Ou seja, não é do conteúdo para a realidade, é da realidade para o conteúdo, né? Então, fazer essa aproximação ser uma aproximação mais efetiva, mais real, mais trabalhada. Consequentemente, isso tudo vai naquela linha de promover, então, a que a gente chama de metacognição. A avaliação, o Lauro pode passar a informação ali, todo o processo de avaliação, e como nós estamos, volto a dizer, como nós estamos falando de jovens de 15 a 17 anos, o nosso principal objetivo é esse, né? Promover esse processo de metacognição como meio de que o aluno desenvolva a sua capacidade de autonomia e de autorregulação da aprendizagem. Senão, não haverá, definitivamente, não haverá desenvolvimento de capacidades de formação, todo o nosso discurso, né, de formação integral, de competências, isso tudo vai por terra. Se o jovem de 15 a 17 anos, ou os jovens que estão conosco no ensino médio, não, vou dizer de um outro jeito, não aprenderem a aprender, né, usando o chavão, né,
ou seja, não desenvolverem a capacidade de autonomia e autorregulação da aprendizagem, que no fundo é isto, né? A gente não usa mais o chavão, porque o chavão ficou tão chavão que as pessoas esvaziaram o significado da expressão, né? Lamentavelmente. Então não dá para esvaziar esse significado, a gente tem que recuperar esse significado. Então é preciso que a gente perceba que o que a gente faz, né, no processo de avaliação é acompanhar este processo, quer dizer, no fim das contas, a gente avalia para quê? A gente não avalia para que ele nos devolva aquilo que a gente ensinou, a gente avalia para compreender como é que ele está se tornando autônomo e desenvolvendo essa capacidade de autorregular o seu próprio processo de aprendizagem. Porque esse é um grande objetivo que a gente tem, que ele aprenda a aprender. À medida que ele aprende a aprender, ele vai poder ir para o mercado de trabalho, ele vai poder ir para a universidade, ele vai poder fazer o que ele quiser do seu projeto de vida, e espero que sejam muitas coisas, com a sua própria capacidade de pensar. Tá? E a avaliação é muito privilegiada para isso, mas precisa, obviamente, né, que a gente desenvolva isso nas nossas atividades de avaliação. E volto a dizer, independe do instrumento, podem ser muitos os instrumentos. A prova, a maquete, o estudo do meio, a experiência no laboratório, enfim, pode ser muitas coisas. O projeto, a resolução de problemas, tem muitas formas diferentes da gente atuar nessa área, e neste sentido, né, a gente tem a possibilidade de fazer com que isso se torne bem especial nesse processo, com esses momentos que a gente já discutiu. Então, o grande recado, né, na verdade, seria de que a avaliação pudesse fazer esta promoção e estas questões. Mas eu não posso sair, né, dessa fala aqui com vocês sobre a questão da avaliação sem fazer uma reflexão sobre as questões de avaliação que nos imputam diariamente, especialmente as questões relacionadas às chamadas avaliações de larga escala. Então, vou pedir para o Lauro passar a próxima tela para mostrar para vocês que esses dados precisam nos incomodar. Ninguém vai dizer aqui, gente, que o modo como esses indicadores são recolhidos, essas informações são recolhidas, elas são perfeitas. E também a gente não vai dizer que elas representam a realidade. A gente sabe que números, médias, quantificações, elas são aproximações de uma realidade, não a realidade em si. Então, é claro que cada um lá na sua escola, né, vai olhar para essas informações e vai dizer, não, isso não nos representa. De fato, não há como essas informações nos representarem nesse sentido, né? A gente sabe que esses dados e esses movimentos são apenas aproximações, né? Aproximações dessa realidade e exigem, fundamentalmente, aproximações diferenciadas, né? dessas realidades. Mas, independente de podermos fazer todas as críticas, e muitas delas válidas em relação ao processo, não há como nós não nos incomodarmos com esse tipo de informação. A gente olhar para um gráfico desses e perceber que, ao invés de nós fazermos com os nossos alunos uma linha ascendente, a gente faz uma linha descendente, é muito complexo, é muito difícil, porque as conclusões parecem um tanto quanto óbvias, né? É fato que as habilidades requeridas, os objetos de conhecimento requeridos do ensino fundamental, que atingem aí os patamares mais altos, que são os números mais altos que vocês estão olhando aí dos anos iniciais, se vocês olharem ali na curva do 2019, o 6,5 é o IDEB de Santa Catarina de 19 dos anos iniciais. O segundo resultado é dos anos finais e o terceiro resultado é do ensino médio. Claro
que os objetos de conhecimento e as habilidades requeridas dos anos iniciais são diferentes dos anos finais, que são diferentes do ensino médio. Mas, de qualquer forma, essa essa curva, ela não poderia ter esse movimento. Os alunos, parecem, né, pelo menos numa leitura muito superficial, que eles desaprendem ao longo do processo, e não o contrário. Então a gente tem que perguntar o que está acontecendo. Por que que diminui tanto o ritmo de apropriação dos conhecimentos do fundamental para o médio? O que que esses números nos dizem? O que que isso acontece? O IDEB está cruzado com os índices de evasão e de repetência, porque o IDEB é formado por 2 insumos, né, as notas da prova e os índices de evasão e repetência. Então impactam nesses números, obviamente, os índices de evasão e repetência, e nós sabemos que existem muito mais evasão e repetência no ensino médio do que nos anos iniciais. Então, por óbvio, esses números diminuiriam, né, por óbvio, né, os números diminuiriam do fundamental para o médio. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa olhar. Mas, fundamentalmente, né, o incômodo, né, com esses números tem que ser um incômodo no sentido do processo que nós trabalhamos com isso, do processo de apropriação que a gente faz dessas informações, porque não se trata de rechaçar apenas essas informações. Como todo e qualquer instrumento de avaliação, estas informações elas também nos dão indicativos do trabalho a ser realizado na sala de aula, do trabalho a ser realizado em termos de planejamento, dos problemas, das lacunas que existem nos processos de aprendizagem. Então, embora às vezes isso seja bastante desgastante e até incômodo, né, para os nossos estudos, para os nossos procedimentos, é preciso que nós nos debrucemos sobre estas questões e é preciso que a gente não estabeleça uma relação de cumprir tabela. E aí agora eu vou ser bem clara nesse sentido. Não se trata de ensinar para fazer o Enem. Não se trata de ensinar para fazer o Enem. O Enem precisa ser consequência. O vestibular, que já quase não existe mais, mas enfim, os processos seletivos para o ingresso no ensino superior, eles não podem ser causa dos nossos processos de ensino e aprendizagem, especialmente no ensino médio. Eles precisam ser consequência. Eles precisam ser consequência. Então, quando a gente está falando dessas alterações no ensino médio, quando a gente está falando da reforma do ensino médio, muita gente se incomoda, né? Porque a questão é, tá, mas como é que fica o Enem? Mas o Enem não vai ser cobrado? Mas como é que fica o vestibular? Mas o vestibular não vai ser cobrado? Os processos seletivos, eles trabalham, sim, com o que a gente chama de avaliação somativa, avaliação de resultado. É fato isso, avaliação de resultado, né? Nós fizemos, assim que, se nós falamos, né, até o momento, eu abri com uma frase do rádio dizendo da avaliação formativa, e a gente fala da aprendizagem como uma avaliação formativa, a gente sabe que os processos, né, de avaliação de larga escala, eles trabalham com avaliação formativa, eles trabalham com avaliação de produto, de resultado. No entanto, né, esses resultados, eles não podem ser causa para o nosso processo de aprendizagem, eles precisam ser consequência. E como é que a gente transforma isso em consequência e num processo de avaliação formativa? Fundamentalmente conhecendo. Nós conhecendo o processo e nos debruçando sobre o processo. Então, é preciso que nós, professores do ensino médio, a gente olhe também para essas questões, a gente se debruce sobre a matriz de referência que é utilizada nestas provas, nesses movimentos, seja vestibular, seja processo seletivo, seja Enem, seja o que for, né? E a gente compreenda, né, que tipo de relação se estabelece com essas questões sem tornar isto o nosso objetivo. Eu tenho que fazer porque o Enem cobra, eu tenho que fazer porque o vestibular pede.
Eu tenho que fazer porque isto, porque aquilo, né. Então a gente precisa conhecer. Desculpem. Laudo, por favor, se tu puder. E aí eu trouxe aqui também só para vocês verem, né, mas isso é público e qualquer professor pode ter acesso, né, e marquei uma aqui apenas para que a gente pudesse observar como é uma matriz de referência e como é que a gente, pode, a partir dessas matrizes de referência, também ajudar ou apoiar, né, as nossas compreensões em relação ao processo de desenvolvimento. O que acontece nessas matrizes de referência? Eu falei lá no começo, toda avaliação faz escolhas, e todas as escolhas são feitas a partir de critérios. Então, quando a gente vê uma matriz de referências dessas, o que a gente tem que ler? A gente tem que ler sobre as escolhas que foram feitas para a elaboração da prova. Então, esta matriz de referência, por exemplo, ela faz escolhas de habilidades de língua portuguesa, nesse caso aqui, que vão organizar e nortear as questões da prova. Então, quando está lá fazendo a questão é sobre ortografia. Mas a questão de ortografia, ela não tem um sentido na ortografia, ela tem um sentido nesse conjunto de habilidades que a matriz de referência propõe. Então, essas são as escolhas do instrumento e dos critérios a que nós nos referimos antes. A gente precisa pensar nisso. E para pensar nisso, obviamente, a gente precisa conhecer. Conhecer. Então, quando eu pego esse material, eu não posso pegar apenas para fazer uma crítica de que a prova é uma piada, ou a prova não representa a realidade, ou aquela prova não é, né? Eu tenho que localizar, né? A gente tem que tornar consciente o que é aquilo, qual foi aquele instrumento, que escolhas foram feitas, que referências são aquelas, e como é que isso se aproxima ou não das minhas turmas, dos meus alunos. E o que é que nós podemos aprender, como acabei de falar de todos os outros instrumentos, com este instrumento? O que este instrumento pode nos ajudar a compreender no processo de elaboração? Então, para o Enem, vale a mesma coisa, né? Assim como para qualquer outra situação. Né? A gente precisa conhecer, compreender, né, e tornar consequência, e não apenas causa, né, dos nossos processos e das nossas situações. Então, por fim, para sintetizar, eu vou pedir para o Laudo passar, tem mais 2 lâminas, eu acho, com esses níveis, mas isso nós não vamos entrar, né, sobre o processo, né. Pode passar, Laudo. Só para mostrar para vocês como isso é feito, né, as habilidades, os níveis, os desempenhos que são trabalhados em provas como essa, né. Isso aqui é de uma prova do SAEB, né, de uma prova Brasil, e todo esse material é público, né, basta vocês acessarem que vocês têm acesso. Mas, por fim, então, para sintetizar tudo que a gente começou falando, né, e para a gente fechar aqui a questão da avaliação. Uma boa avaliação, né, ela precisa ser resultado de um processo em que a gente trabalhe com conteúdos de valor heurístico, ou seja, a gente trabalhe com objetos de conhecimento em situações reais, em situações complexas, que realmente busquem, né, o processo de apropriação, mas não só de apropriação, de compreensão da realidade que nos cerca, né? A gente precisa de metodologias, pode passar, Lauro, de metodologias que tenham o que a gente chama de processos metacognitivos, ou seja, metodologias que ensinem o aluno a pensar sobre as questões, especialmente as questões de compreensão, né, do mundo, né, para finalmente a gente ter uma avaliação que promova a autorregulação da aprendizagem, ou no chavão, né, se a gente quiser aqui usar o chavão, a ideia de uma avaliação que promova a autorregulação de aprendizagem. Lembrando sempre
que quem está no ensino médio está na última etapa da educação básica. E essa etapa da educação básica é uma etapa que é decisiva para o futuro desses sujeitos, né? Exatamente nesse sentido. Eles já fizeram um percurso, todo um percurso, vieram lá da educação infantil, passaram pelo fundamental, chegaram, né, no ensino médio, e nós precisamos que todos cheguem ao ensino médio, não apenas uma parte dos estudantes. Vão fazer nesses momentos, né, dos 15 aos 17 anos, várias escolhas, é um momento muito sensível, mas é um momento também em que, metacognitivamente falando, neurocientificamente falando, é uma janela de oportunidades, é uma janela em que eles têm a possibilidade de avançarem muito, né, nas suas potencialidades e criar, digamos assim, energia, força para os seus projetos de vida, para aquilo que serão, né, os seus futuros, sejam eles quais forem, independente aqui da gente pensar que projeto de vida é esse, né? Mas a ideia é que eles se subsidiem, né? Que eles tenham ferramentas, que eles tenham subsídios o suficiente para dar suporte para qualquer que seja o seu projeto de vida e possam, obviamente, ser, vamos dizer assim, mais felizes, né? No sentido de mais felizes em todos os sentidos. No sentido emocional, no sentido cognitivo, no sentido físico, manual, de qualidade de vida, de trabalho, de relações, né, de esforços, enfim, a perspectiva de que a gente possa, de fato, subsidiá-los, né, eles terem ferramentas cognitivas, eles aprendam a aprender o suficiente para dar a eles o potencial que eles precisarem para construir o seu futuro da forma que for melhor para eles, né, que for mais adequada a eles. Eu espero que todas essas nossas discussões tenham sido muito úteis para vocês, que vocês, eu sempre digo isso, né, que vocês não concordem comigo, né, eu não quero que ninguém concorde comigo, eu quero que vocês tomem as minhas palavras para pensarem, para refletirem, para discutirem, e para tornarem, né, para fazerem, continuarem fazendo esse grande trabalho que todos vocês fazem nas escolas, que a gente sabe que não é fácil, que é complexo, que nos traz, às vezes, muitas angústias, muitas dificuldades, mas que também nos trazem muita satisfação. Então, desejo a vocês todos um bom trabalho, que vocês possam refletir muito juntos, né, coletivamente. Não são reflexões que possam ser feitas só de forma individual, é preciso que a gente pense isso também nos nossos coletivos, e que vocês tenham aí um excelente processo de implantação do novo ensino médio que se avizinha e que vai nos tomar, né, por completo a partir do ano que vem. Então, muito obrigada e sejam felizes vocês todos.